Radio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quinta-feira, dia do nosso magazine Vida em França, mas já de imediato fique com o convidado de Liliana Henriques. Convidado. Em Angola está prestes a ser lançado em março um livro relatando a história política recente do país através dos seus processos eleitorais, intitulado As Eleições em Angola de 1992 até aos nossos dias. Este livro é o resultado de uma pesquisa efetuada entre 2017 e 2021 por Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais ligado à Universidade Técnica de Angola, cujas análises já ouviram nas nossas antenas. Neste que é o seu segundo livro, Osvaldo Mboco documenta os processos eleitorais decorridos no seu país, dando forma a dados que recolheu na qualidade de observador em alguns deles. A ideia consolidou-se porque nas eleições de 2017 participei de um plantão numa rádio em Luanda que analisou de forma milimétrica todos os dias o desenvolvimento ao tempo de antena dos partidos políticos no mês referente às campanhas eleitorais. Então, com essa experiência que tive, com alguma investigação que já havia feito sobre os processos eleitorais de 1992 e nas eleições de 2008, participei nela enquanto agente da CNE e a experiência também de 2012. Então, em 2017, participo não de uma forma efetiva, mas como uma forma analítica dos fenómenos, e daí entendi que era necessário escrever e contribuir para o acervo bibliográfico de matérias ligadas às eleições em Angola. E daí que nós fizemos um panorama das eleições de 1992, por ser o princípio do nosso processo eleitoral. Trafegamos também nas questões ligadas às eleições de 2008, 2012 e temos como pano de fundo da nossa abordagem nesse livro as eleições de 2017. Abrimos também uma perspectiva do que viria a ser as eleições de 2022, essa que vamos agora enfrentar, e entendemos ser prudente e lançamos este livro no ano eleitoral. E é assim que nós vamos lançar agora, no princípio do mês de março. Relativamente à escrita desse livro, que está dividido em três partes, como acaba de referir, como é que foi, digamos assim, a confrontação entre a sua experiência vivida, as impressões que teve na altura e agora a distância do tempo e, no fundo, documental? As duas notas iniciais que nós podemos avançar é que existe basicamente alguns elementos comuns nos processos eleitorais em Angola. E o elemento comum é o quê? É que nós temos duas grandes forças políticas, que normalmente são essas duas forças políticas que dinamizam o próprio processo eleitoral, nomeadamente o MPLA, que é o partido que está no governo, e a UNITA, que é um partido na oposição que tem a ambição de chegar até ao cadeirão máximo. E há um outro aspecto que não chamaria comum e que vem alterando algumas questões, que são as circunstâncias e os momentos que estamos a vivenciar do próprio processo eleitoral. Hoje nós temos um contexto político e um contexto econômico, principalmente social, que não tende muito para o MPLA, porque Angola vive uma crise econômica acentuada desde 2014 até a presente data e uma recessão econômica, faz com que o nível de vida das pessoas é mais caro, o poder de compra também. Então, o contexto político hoje é diferente em comparação ao contexto político de 2017. Pois, embora em 2017 também estávamos a vivenciar uma crise econômica, só que agora a tendência foi se agudizar ainda mais sobre essas questões. Daí que é necessário que o MPLA se reinvente, daí que é necessário que a comunicação que o MPLA faça seja muito mais incisiva. Temos uma oposição que, do ponto de vista prático, o partido político que maior se destaca é a UNITA, e a UNITA, enquanto uma força na oposição, deve explorar o máximo as falhas de governação do MPLA para poder capitalizar isto naquilo que serão os resultados eleitorais que poderá ter agora nas eleições de 2022. Então são essas duas questões. Primeiro, elementos comuns que nós temos as duas grandes forças políticas, e os elementos que hoje alteram é as circunstâncias que vai decorrer às próprias eleições.
Voltando um pouco às eleições passadas, que são retratadas nesse livro, todas elas acabaram por ser contestadas pela oposição. Houve sempre um Claramente. grande debate Uhum. pós-eleitoral. Como é que retrata precisamente essas contestações, essas acusações de fraude que houve nessas eleições passadas em Angola? A primeira nota é que, diferente de 1992, que a contestação do resultado nos empurrou a um conflito civil, as contestações dos resultados de 2008, 2012 e 2017 já não nos empurrou para um conflito civil, porque já não havia condições objetivas e bélicas por parte de um partido político que estava armado. E essas contestações por parte dos partidos políticos é movido por várias razões. Em alguns casos também deve-se apontar aqui a própria Comissão Nacional Eleitoral, que há discussões do ponto de vista à deslocação de nomes de um indivíduo que se resistou para votar ou exercer o seu direito de voto em uma localidade, mas tem o seu nome deslocado numa outra província ou num outro município. E também agudiza ainda mais o índice de absentismo que pode se vivenciar dentro deste quadro, por um lado. Por outro lado, também tem a falta da capacidade dos próprios partidos políticos terem agentes, terem pessoas, gente dentro do quadro das assembleias para, de facto, supervisionarem todo e qualquer processo. Temos partidos políticos que não conseguiram preencher as assembleias de voto com seus agentes para poderem, então, supervisionar essas questões também. Isso também constitui uma problemática. E se voltarmos para o passado, nas eleições de 2017, vamos ver que os partidos políticos levaram uma série de preocupações e contestações ao Tribunal Constitucional e, em alguns casos, os elementos que os partidos políticos levantaram não conseguiram sustentabilidade. Qual é um desses elementos? É a contagem paralela. Os partidos políticos disseram que houve contagem paralela, mas os resultados das contagens paralelas nunca foi tornado público. Relativamente, lá está, ao processo eleitoral que se avizinha, foi aprovado recentemente um novo pacote eleitoral, uma lei eleitoral que tem sido bastante criticada, nomeadamente por centralizar a ação de contagem de votos. Há quem diga que isto pode facilitar as irregularidades neste processo eleitoral. Como é que vê precisamente esse aspecto? Nós deixamos de ter o apuramento municipal, o apuramento provincial e passaremos a ter o apuramento nacional. Agora, é fundamental que esses partidos políticos, de facto, estejam preparados para enfrentar esses novos desafios, porque a suspensão da fraude eleitoral vem dominando os nossos processos eleitorais, mas, via de regra, os partidos políticos também têm dificuldade em apresentarem as provas desta fraude eleitoral. A não ser que, aqui vamos ter que ser um pouco mais radical na abordagem, a não ser que os nossos observadores internacionais também são fraudulentos, porque muitas vezes, ou na maioria dos casos, e houve isso nas eleições de 1992, que a comunidade internacional declarou que o processo eleitoral foi transparente, foi livre, foi justo. Então, ao meu entender, é fundamental que os partidos políticos estejam preparados para essa competição política. Era Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais ligado à Universidade Técnica de Angola e autor do livro As Eleições em Angola de 1992 até os nossos dias, a ser lançado em março.